Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal Mundo Fla Riek, trazendo mais um corte aqui nessa sexta-feira, trazendo novidades para vocês sobre o Mengão. Prepare um corte porque nós vamos reagir junto aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, com o Pascoal e companhia, trazendo aí novidades, aí tudo entre Flamengo e Vasco. Uma visita, uma procura. Aproveitem, deliciem com esse momento. Canhão. Que canhão. Golaço. Pascoal, vou fazer algumas perguntas para você agora. Opa, isso me engana. Como jogam os times do Carille? Os times do Carille, ele mudou agora no Vasco da Gama, né? Sim. Porque quando ele chegou no Vasco, ele enxergou que o Vasco tem uma outra proposta institucional como jogador. Não, ele já sabe a segunda pergunta. Tricampeão paulista pelo Corinthians e campeão brasileiro. Dentro de uma filosofia que aliás, eu não sou contra nenhuma filosofia de jogo. Porque o treinador pode jogar do modelo que ele quiser e cabe ao adversário superar os problemas que são apresentados. Desde que ele tire o máximo do elenco. Então, nesse caso do Vasco da Gama, ele entendeu o formato do Vasco, com a tradição, com a história do Vasco, e tentou adaptar o time a esse modelo. Claro que isso leva um tempo, é um treinador novo e tal, mas o Carille tem algumas peças importantes, como o Vegetti, que é um centroavante tá aqui atrás do Vitor Birner, que é um jogador com muita capacidade. O Vegetti não joga bem e não joga mal. Ou ele faz gol ou ele não faz gol. Ele é um finalizador. E o finalizador faz gol ou não faz gol. Se a bola chegar, ele tem muitas condições de fazer. Como costuma jogar o time do Fábio Carille? Nesse caso do Fábio Carille no Vasco da Gama, é um time que tem um pouco mais de ímpeto. Tem. É um time que sai um pouco mais para jogar em função dos jogadores que tem. O Ryan joga de um formato quando joga aberto pela direita. O Felipe Coutinho tem um formato de jogo quando ele vem por dentro. Tanto é assim que no primeiro tempo do jogo do final de semana passado, no Newton Santos, o Vasco poderia perfeitamente ter aberto o placar. O Léo Ortiz salvou a bola em cima da linha. Agora o jogo é no Maracanã. No gramado, não no sintético. No gramado, natural. Coisa maravilhosa, né? Gramado natural. Mesmo do Maracanã, que é mais ou menos, mas é melhor. Só uma coisa, gramado é sempre gramado. O pessoal estava reclamando que o gramado do Maracanã estava muito duro. Não precisa do natural, é redundante. Depois da reforma, o campo ainda está muito duro. Tá. Precisando vencer por 2 gols de diferença. Esse ímpeto será ainda maior? Tem que buscar o jogo. Mas você vai dizer... Peito aberto? Mas vai sair... Não, peito aberto não. Peito aberto. Pero no mútil. É suicídio. Pero no mútil. Aí você vai cometer um ato de desatino. Porque aí o adversário tem muita qualidade. Nós temos no futebol brasileiro um time que é incomparável. Esse é o Flamengo. Ele é incomparável. Nenhum outro elenco... gastando 25 milhões e meio de euros num jogador e não é comparável ao Flamengo? O Palmeiras comprou um jogador de 25... Não, ainda não é. Não? Não é. O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil. Não, o elenco sim, tô falando time. O elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Há muitos anos. Há muitos anos. Desde 19. Time bem treinado do jeito que é, com um treinador que tem filosofia de jogo, que os jogadores entendem o que o treinador peça. Para mim, o time do Flamengo é o favorito para todos os campeonatos. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Mas tem todas as peças para ser campeão, ganhar todos os campeonatos. Aí vai para a disputa. Pode ganhar, pode perder, isso é coisa do futebol. Acontece. Mas o Flamengo está preparado para ser um time que entra em campo para ganhar, para conquistar. Respostinha vai mandar daqui a pouquinho um zap para você. O Respostinha é mal criado. A preleção do Carille, dá para imaginar a preleção dele. Que eu já escutei várias. Um gol de cada vez. Sabe aquela preleção? Faz o primeiro. Controla o ímpeto, Maracanã, né? Torcida do Flamengo. Os jogadores têm qualidade. Então vamos primeiro, controla o ímpeto, mas tenta sair um pouquinho de trás. Né, tenta esboça uma marcação-pressão, não conseguiu, retoma um pouco, e aí um gol de cada vez, sabe? Depois a gente vai criando força, vai incomodando o adversário, porque assim, se você sair para enfrentar... Mas é isso mesmo. Exatamente, assim, a preleção... Não é fazer, mas é o que tem que ser. É o que tem que ser falado na preleção e o que tem que ser feito em campo. Qual percentual pró-Mengão? Para classificação? Para classificação, para mim, é 80-20. Mas como você... Isso é quase um muro. Isso é uma muretada. Então, nem o Vascaíno. Mas eu posso dar minha opinião. Claro. Então tá 80-20. Não, 80-20 porque... No 80-20 porque hoje eu chego no Rio de Janeiro de madrugada, eu circulo pelo Rio de Janeiro, então tem que respeitar o Vasco, que é uma instituição gigantesca.
o Vasco. Concordo. Claro que é. Mas 80-20 é uma vantagem que o Flamengo eu ia falar 90-10. time que tem. Eu ia falar 90-10. Eu vou com o Pascoal sendo moderado 90-10. E aí só uma observação que acho que incrementa o jogo. A atuação do Coutinho nessa última partida. Que a gente até falou aqui, né? Que a gente falou, o Coutinho é muito grande para o tamanho que ele estava no Vasco. Ele estava vendo o programa. Ele assistiu o programa, o vascaíno pode ter ficado feliz com isso, porque ele foi, lógico que o adversário é outro, né? Enfim, mas ele foi o Coutinho que talvez o torcedor do Vasco espera. O cara interessado pelo jogo, decisivo, confiante, e aí trouxe uma pimenta pro clássico. Porque o torcedor do Vasco, ele criou, logicamente, uma sensação de que o Vasco pode fazer um bom jogo, e também mexe com o Flamengo, sabe? De não estar ganho, a gente vai ter que jogar, sabe? O Vasco eu vou dar duas tem um informações Verratti, tem um Coutinho, tem um time... Se o Vasco tiver a bola, conseguir ser protagonista em algum momento no jogo, não vai ser o jogo inteiro, sim, o contra-ataque do Flamengo é letal. É letal. Se o Flamengo tiver a bola na frente, é difícil tomar a bola dos caras do Flamengo. E o time do Vasco conseguir segurar a pressão do Flamengo. Não, a diferença, são as duas informações que eu tenho para te dar. Fabrício, Carille e Rossi que nós temos? Vamos escutar um personagem de cada clube envolvido na semifinal de amanhã, Maracanã, entre Flamengo e Vasco. Futebol na ESPN é um oferecimento de... Toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é um gol. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado. O Felipe é doido por querer vencer, isso sim. Depois é bom que ele também tente transmitir isso para todos nós. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte e temos que jogar. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Antes da gente voltar para Flamengo e Vasco, acabei de receber uma notícia aqui maravilhosa. Durante o mês de março já vigente, vamos ter uma grande promoção para novos assinantes do Disney Plus. Boa. O Fábio Luciano está sempre ali no telefoninho, sempre acompanhando os jogos, a nossa programação. A melhor das transmissões do esporte, futebol, basquete, NFL, tênis. Você é basqueteiro de primeira, né, Capita? De primeira. Do jornalismo esportivo também, os nossos programas de debate. E tudo isso e muito mais, todas as séries, filmes do Disney Plus, por apenas e tão somente R$ 9,90 nos primeiros 4 meses de assinatura. São 120 dias, pagando só R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 você vai em qualquer padoca aí. Posso mudar o meu plano? O teu plano? Eu posso pegar isso aí? Como vocês sabem, essa promoção tem um período, né? E vai até o dia 30, até o último dia deste mês. Começou hoje, dia 7. Hoje é dia 7, né? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7. E vai até o dia 30, R$ 9,90 por mês nos primeiros 4 meses de uma nova assinatura. Muito bem. Pascoal, sim. Vamos falar mais um pouquinho de Flamengo e Vasco? Vamos lá. Vamos falar mais do lado rubro-negro? Eu estava aqui ouvindo a entrevista do Carille, mas eu estava olhando, o Fábio ficou rindo o tempo todo, porque o Carille falou exatamente o que o Fábio Luciano disse aqui. Sim. É isso. Então, quer dizer, o futebol... É ótimo. Isso é ótimo. O futebol é maravilhoso, né? Futebol é muito porque bom. O Joel falava isso pra você? Eu já escutei de vários, mas o Joel era um deles, sabe? A gente não pode ter ansiedade para reverter um resultado. O Joel Gênero teve aqui semana passada com a gente gravando resenha, vai ao ar na semana que vem. E aí a gente gravou no dia de Corinthians e Universidade Central.
à tarde. A gente gravou o jogo, era à noite, né? E aí o papo no estúdio, um monte de corintiano no estúdio, né? A equipe tem um monte de corintianos, os caras tudo com camisa e tal. A equipe de trás das câmeras, tá? Para o esporte. E aí os caras, pô, vai ser de 4 para cima, 5 para cima. O Joel, dono de uma sabedoria ímpar no futebol, falou: calma, gente. Calma que é Libertadores, não é assim. Você sabe por quê, né? Ele tomou a virada mais improvável da história da Libertadores de todos os tempos. Vai queimar o filme com o Fábio Luciano. Eu tava, Você jogava naquele time? mas é verdade. Eu tava e não tava. Ele tava fora do jogo, ele tinha sido campeão. Jogo, e eu também tinha essa sensação, né? Que a gente fez um ótimo jogo lá no México. Ganhou de 4 mas a no 2, jogo de volta eu não estava. É a única vez, acho que o time abriu essa vantagem fora de casa e teve uma virada em toda a história da Libertadores. Um dos dias mais esportivos, mais tristes da minha vida. Imagina. Agora, se você... foram muito mais alegrias do que tristeza. Você olhar você pelo lado não poder estar dói mais. Do Flamengo para esse jogo, o Flamengo tem muitas possibilidades, né? O Flamengo pode montar um ataque com... O Plata está jogando muito bem, né? O Plata está jogando melhor nessa temporada do que ele chegou jogando no Flamengo. Ele se adapta muito bem. Eu prefiro que ele jogue da direita para a esquerda, mas aí você tem algumas coisas, tem algumas situações que você vai botar na esquerda, mas e aí? Quem é que vai sair da esquerda para ele entrar? Vai passar o BH para dentro para ser o centroavante, definitivamente como centroavante? O Gerson vai jogar em qual espaço? De segundo volante? Vai tirar o De La Cruz daquele conforto dele de segundo homem de saída de bola para que ele faça a articulação junto com o Georgian de Arrascaeta? Então, o Flamengo tem muitas condições. Muito a oferecer. Tem o lateral direito da seleção brasileira, assim, uma convocação justíssima do Wesley, pelo que está apresentando nesse início de temporada. Ele já teve possibilidade... 4 convocados, né? É? Sim. 4. Na seleção brasileira. Ainda vão os uruguaios. Precisa ver. E o Plata também. Precisa ver o Gar foi convocado. Isso, se você somar todas, é que nessas datas não teremos jogos, né? As datas foram... Aqui em São Paulo, por exemplo, os últimos jogos da data FIFA são na terça-feira. Na quinta tem a finalíssima do Campeonato Paulista. Porque no outro final de semana já tem Campeonato Brasileiro. Então, a minha visão a respeito do Flamengo é que é muito difícil o Flamengo ficar fora da final. A não ser que seja um dia de um apagão geral, de um acontecimento diferente, de alguma coisa que possa multiplicar os problemas do Flamengo. E a gente não tem visto com o Felipe Luiz o time ter todos esses problemas seguidos. Estou tentando entender. O quê? Pelo discurso do Pascoal, ele fala: é muito difícil o Flamengo ficar fora da final. E ele tem mais convicção na classificação do Palmeiras contra o São Paulo do que do Flamengo contra o Vasco. Não, eu tenho a classificação. Para mim, a classificação do Flamengo é 90-10. Só não é mais óbvia que a do Fluminense. É 90-10. Já está lá. A minha probabilidade. 90-10. A do Fluminense é 99,9 por 0,1. É 100-0. Não, eu no futebol, eu só não vi cachorro voando. Eu ainda vou ver. A gente tem que... O quê? Você já viu o cachorro voar? Eu ainda não vi no futebol, mas qualquer hora eu vou ver, hein? Porque nós estamos chegando perto disso. Agora, o Flamengo é favoritaço para ganhar o jogo e se classificar. Porque 1-0 achei magrinho. Mas o Vasco jogou 25 minutos. Eu não vi tudo isso. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Sétima maravilha do mundo. Não vi. Nem dá pra ser. Não dá pra ser. Bem. Agora, pra mim, o Flamengo é muito favorito. É 90-10. Se tivesse feito mais um gol, pra mim seria 100%. Vamos encerrar. Mas... Boa viagem pra você, capita. Valeu, vai devagarinho na estrada. Você que é pé de chumbo pra caramba. Vai devagar. Pascoal, ótimo final de semana. Eu tô aqui amanhã à noite. Agora, na sequência, tem Sport Center. Às 9 horas, o Mina de Passe. Às 10 horas, resenha, recebendo hoje o Wagner Mancini. E vai devagar, pô, ele marcou. Ele vai chegar 3 horas da manhã no Rio de Janeiro. Marcou, paga minha agenda. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria... Não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo, ainda mais com as voltas do Danilo, com a volta do De La Cruz, um Flamengo praticamente completo. O Flamengo, inclusive, teve vários convocados aí para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para a seleção do Equador. Enfim, é uma equipe que a gente pode citar com os jogadores que tem, acaba sendo uma seleção também, né? E o Vasco ainda é uma equipe em formação. Claro que o resultado contra o Nova Iguaçu, a forma como o Vasco jogou, não vou nem falar do resultado, anima o torcedor, principalmente como a Auxiliane destacou muito bem no VT.
PT em relação ao Nuno Moreira, mas você ter a vantagem do empate para o Flamengo, eu acho que é o que mais desanima. Vencer o Flamengo, se fosse assim, o Vasco só precisa vencer o Flamengo, eu falaria para você 6, 7, entendeu? Mas agora, o Vasco, se ganhar o Flamengo, ainda vai precisar ganhar de uma diferença de 2 gols, o que é muito complicado. Eu, particularmente, inclusive, sou contra esse negócio de vantagem de empate em semifinal de Campeonato Carioca. Ah, mas você tá falando isso porque o Vasco ficou em 4, o Flamengo em primeiro. Não, não é isso. Eu só não gosto. Foi pra outra fase, irmão, segue a vida, entendeu? É outra fase, é mata-mata, vamos colocar todo mundo franco. Mas, nesse momento, o Flamengo também fez por merecer, vencendo a primeira partida por 1-0. O Vasco até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu. E agora vai pro jogo do Maracanã, deve ter maioria rubro-negra também. Uma missão quase impossível. O que eu espero do Vasco não é a passagem de fase. O que eu espero do Vasco é a competição. É bater de frente, é jogar pelo menos de uma forma decente e mostrando que vai para a partida, tentando pelo menos essa classificação. E você? O Pedrosa já deu a opinião dele. Você pode dar a opinião através da nossa enquete. Tá aí, ó. A enquete tá lá no nosso Twitter. Qual será a grande decisão do Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense, a primeira opção, por hora vencendo aí. O Flamengo com o Volta Redonda, é o que tá em último. O Vasco com o Fluminense ou o Vasco com o Volta Redonda. Esse Vasco e Volta Redonda tá 15%. Não tem como, né? É mais difícil, né? De todas as opções aí. Quem votou tá de sacanagem. É a mais improvável. Tá de brincadeira aí. Mas é a mais improvável, porque são os dois que estão com menos favoritismo, com menos chance. Matematicamente, a chance é menor para Vasco para um lado e para Volta Redonda para o outro. Fluminense tá na final. Fluminense acha que tá na final já? Tá na final, 4-0, mesmo jogando no Raulino, que é o estádio do Volta Redonda. Eu não vejo o Fluminense, primeiro, não fazendo gol no Volta Redonda. Segundo, tomando 4, 5 gols. Então, para mim, o Fluminense tá na final e vai usar esse jogo aí para justamente se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. E do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou o time que vai a campo, mas ele pode ter o retorno do Juninho, do Alexandre, do Danilo e do De La Cruz entre os relacionados. A gente até comentou bastante sobre isso aqui ontem, né, Pedrosa? Sim. Sobre essas 4 possibilidades de retorno aí pro Flamengo. Até falamos sobre a condição tão positiva do torcedor hoje, que é uma notícia maravilhosa, mas ela não decreta o favoritismo do Flamengo, que o elenco é tão forte que o Flamengo consegue seguir até se esses 4 jogadores não estiverem como não estavam à disposição no último confronto. Então tem um grande conforto aí para o Flamengo em relação ao seu elenco. Naturalmente, para quem segue Vene Casagrande, em breve esse danadinho vai conseguir essa escalação ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Ele pode ser traído pelo Felipe Luiz, né? Porque geralmente o Felipe Luiz gosta de dar a pré-eleição e escalar na pré-eleição. Então pode ser que ele não consiga justamente porque não vai ter uma definição. Mas eu imagino, Fernando, um Flamengo, você pode até me ajudar, vindo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Isso. Se ele vai manter o Varela ou colocar o Alexandro, eu não sei. Tem que ver até fisicamente, porque às vezes o Alexandro tá voltando, mas não para jogar 90. E o Varela deu conta do recado. Deu conta do recado. Eu acredito, assim... Sim. Até por uma questão física, né? Ele deve começar com Varela. Não, será? Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fraco. A gente tá rindo de nervoso. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Que Flamengo, que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? O Vasco, eu chuto que vai repetir a escalação. Eu não tenho motivo pro cara de mudar. Como o Nuno, repetir da Copa do Brasil, né? Que você tá falando, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, inclusive a dupla de zaga fazendo boas partidas. Verdade. Mesmo quando o Vasco perde, eles conseguem fazer boas partidas. Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, o Tietê ainda deve ficar fora, o Tietê está sendo trabalhado para voltar lá para o Campeonato Brasileiro, então obviamente não faz sentido levar ele para esse jogo. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu acho que esse vai ser o time do Vasco. Um bom jogo, um bom Exato. time do Vasco, Um bom né? time. É um bom time e eu acho que aos poucos o Vasco também vai... O que me impressiona é que já tem tempo que no papel o time do Vasco não é um time ruim. Não é. Não é. Mas o Vasco, ele tem uma irregularidade de comportamento
E isso foi na temporada passada e eu acho que um pouco em 23 também, foi né? Também. Pode trocar treinador, até como o Ramon, que era um... Sem nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla nessa sexta-feira, dia 7 de março de 2025, véspera aí do jogão, amanhã, decisão às 17h45 da noite no estádio do Maracanã. Flamengo versus Vasco. O Flamengo tem a vantagem do primeiro duelo, vencido por 1-0. Então amanhã pode empatar aí ou até perder por um gol de diferença, que se classifica aí para a final do Campeonato Carioca.